Ele chegou para mim. Aí, Oi, Fê. Entrou. Olá! Tudo bom? Agora Tudo chega. bom? Tudo Agora bem, chegamos. Tudo bem? tranquilo. Me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Doutor Arthur, em primeiro lugar, queria agradecer demais a tua disponibilidade, como eu já falei de manhã aqui para o pessoal, a tua generosidade, né, de estar aqui com a gente para esclarecer um pouco todas essas dúvidas que estão chegando. Obrigada mesmo, viu? Ainda mais num Imagina. dia de feriado, né? Dia de ficar com a família. Obrigada. Tranquilo. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer mesmo. Obrigada, querido. Vamos lá, então. Eu vou te perguntar algumas coisas que surgiram aqui ao longo da semana, e aí, conforme o pessoal for mandando as perguntas, a gente vai anotando e vai fazendo, tá? Se eu souber Então, vamos lá. responder, Primeira vamos. pergunta. Bom, se o senhor não souber responder, ninguém sabe. Vamos lá. Pessoal, assim, doutor Arthur, o que a gente queria saber é assim, tem alguns estudos que estão mostrando que o vírus ele pode se comportar de maneira diferente nos países tropicais, né? Muito ligado aí à questão de temperatura, umidade. Então, países como o Brasil, teoricamente, teriam aí uma epidemia mais leve, né? E aí, junto a isso, vem o pessoal que está questionando a questão do isolamento social, dizendo que aqui no Brasil a gente não precisaria estar isolado. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, bom, primeiro deixa eu dar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, né? Falar da minha satisfação de estar aqui com você, Ana. Eu não vou contar para ninguém que você foi minha aluna na faculdade de medicina. Arthur, eu fiz as contas 24 anos atrás. 24 anos. É que eu era bem novinho, né? Eu me formei com 24, eu tinha 3 anos que eu tinha terminado a residência, eu acho que eu devia ter uns Pois 28 é. anos quando eu comecei a dar aula, eu acho que eu devo ter sido seu professor com uns 29, mas tudo bem. Não, foi antes disso, porque foi antes de eu ir para a Secretaria de São Vicente, acho que uns 27, 28. Você já tinha sido secretário de São Vicente, eu acho. Eu fui em 1993, a primeira, nomeado secretário. Isso, eu entrei em 96, ó, estão me entregando também, hein? Tá, então é isso. Então eu já era secretário quando você foi minha aluna. Mas olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estou estudando muito a Covid-19 desde o surgimento na China. Porque é uma área de interesse, na minha trajetória profissional, eu tive que lidar com a epidemia de cólera, a dengue, quando eu estava no Ministério da Saúde com o Ebola, quando eu fui assumir a Secretaria de São Bernardo em 2009, nós enfrentamos H1N1. Então, assim, é uma área de muito interesse, porque mistura epidemiologia, organização de serviços, etc. E eu já venho dando entrevistas, Ana, desde janeiro. Final de janeiro, a imprensa já começou a me procurar, né? E eu, assim como boa parte dos sanitaristas, dos epidemiologistas, das pessoas que lidam com isso há bastante tempo, tínhamos uma expectativa, isso final de janeiro, comecinho de fevereiro, de que era mais uma gripe, que provavelmente se comportaria como se comportou o H1N1 aqui no Brasil, né? Ou seja, teria uma distribuição mais heterogênea, menos importante nas cidades, nas regiões mais quentes, e se concentraria no nosso final de outono e inverno nas cidades mais frias, da região sul, da região sudeste. Por exemplo, o ABC, né, que é a tua região, seria bastante castigada, como foi, por exemplo, em relação a H1N1. Até então, a epidemia se concentrava no hemisfério norte. À medida em que a doença foi chegando ao hemisfério sul, né, essa expectativa foi se frustrando. Então, o que a gente pode dizer hoje é que, a despeito dos estudos indicarem que, de maneira geral, as síndromes gripais respiratórias, elas tenham por característica perder potência a cada vez que a temperatura sobe 1 grau, esses são clássicos os estudos que mostram isso, Tá. na prática, a Covid-19 não está se apresentando dessa maneira. Então, vejam, nesse momento nós temos já um impacto significativo no Amazonas, nós temos um impacto significativo no Ceará, e mesmo a Uhum. transmissão já se deu aqui na região sudeste
quando a gente ainda vinha enfrentando temperaturas muito altas. Então, assim, nós estamos tratando com uma doença, um vírus que a gente conhece pouco, são só 3 meses e pouco de relação com ele, mas que, infelizmente, ele não está mostrando a mesma característica que as outras. Agora, não há nenhuma dúvida, quem olhou os últimos materiais, boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, as últimas declarações dos dirigentes do Ministério, e de todo mundo que está estudando, as autoridades sanitárias, que nós teremos, daqui a 4, 5 semanas, a elevação, a explosão do número de casos, que vai chegar ao pico máximo no final do mês de maio, no mês de junho, quando aí começa a regredir. Essa é a expectativa para o nosso país hoje, aqui para a América Latina, para os países provavelmente da África um pouquinho mais tarde, né? Vai pegar um pouquinho julho, agosto, porque toda pandemia tem como característica ter essa onda. Nós estamos com quase 2 meses de atraso em relação ao hemisfério norte. Mas, infelizmente, Ana, agora, o tamanho dessa explosão está diretamente relacionado ao quanto que a gente fizer de isolamento. Isso eu não tenho dúvida também. Entendi. Então, porque a gente recebe, né, tem um monte de mensagens aí em redes sociais, WhatsApp e tal, e às vezes tem médicos até que se posicionam, né, pesquisadores que dizem que não, que a gente não precisaria estar isolado, porque aqui no Brasil talvez seja mesmo a tal da gripezinha, né? E aí, já emendando numa outra pergunta, Arthur, eu queria saber o seguinte, tem muita gente também Ana, que deixa eu só fazer um comentário só para a gente seguir em frente. Tá. Olha, a gripezinha, o resfriadinho, no D45, que é exatamente o dia que nós estamos desde o primeiro dia de surgimento de caso, já confirmou 1.057 mortes, 19.638 casos confirmados. Sabendo que a gente tem um estoque de óbitos que ainda estão aguardando a identificação da causa mortes através dos resultados laboratoriais e que nós só testamos os casos graves. O Cláudio Mairovich, que é um sanitarista, um epidemiologista que trabalhou comigo no Ministério, trabalhou em Santos, que hoje está na Fiocruz, fez uma modelagem matemática e diz para 19 casos, nós temos pelo menos 19 mil casos, nós temos pelo menos multiplicado por 11. Né? O próprio ministro disse que nós temos provavelmente alguma coisa em torno de 40 vezes o número de casos. Só para se ter uma noção, se a gente somar H1N1, dengue, zika, chikungunya, só para pegar sarampo, pegar as principais enfermidades infecciosas que nós estamos tendo que enfrentar ao mesmo tempo no Brasil, todas elas não deram 1.057 óbitos até agora. Então, de fato, é impossível negar que nós estamos vivendo um momento de muita gravidade. Exatamente. No começo teve essa história da tal da gripezinha, né, que foi replicado por muitos profissionais, enfim. E aí vem uma outra pergunta que é o seguinte... em relação a gente está chegando perto do inverno, né? Então, assim, o fato da gente estar se isolando agora, com a expectativa, então, de jogar a tal da curva epidemiológica um pouquinho mais para frente. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Então, esse pico epidemiológico, ele não vai coincidir com os meses de inverno, de outras doenças respiratórias? Como é que é isso? Eu acho que tem uma análise que vem sendo feita de forma confusa. A imprensa faz de forma confusa, e algumas autoridades sanitárias também fazem de forma confusa. A ideia do isolamento não é empurrar para depois a onda. Isso é impossível, nós não conseguimos fazer isso. Porque como nós estamos lidando com uma enfermidade que tem uma altíssima taxa de transmissibilidade, só para você ter uma noção, né, eu sei que você sabe disso, Ana, mas quem está nos acompanhando, cada caso de Covid-19, se não for feito isolamento, ele tem uma tendência de transmitir para até 6 pessoas. Né? Com o isolamento, se o isolamento for bem feito, ele vai abaixo de 1. Né? Mas ele não evita a transmissão, a gente não consegue impedir. Nós teríamos que colocar todo mundo numa bolha, não ter mais relações humanas nenhuma. Tal. Então, vai acontecer. O que com o isolamento se pretende é fazer com que o número total de casos graves e o número total de óbitos, né, que vão ocorrer a partir da 17ª semana epidemiológica, principalmente a partir da 19ª, quando a curva sobe. Ela pode subir assim, ela pode subir assim, ela pode subir assim, né, que é o que está se tentando fazer com o isolamento. Por quê? Aí tem alguns motivos. Primeiro, porque se ela subir desse jeito, a gente protege mais os idosos, as pessoas com comorbidade, que são as pessoas que, sem dúvida nenhuma,
Internacionalmente, a experiência mostra, e a análise desses 1.057 óbitos mostra que são as que mais estão em risco. Segundo lugar, a gente evita que esses casos, ao explodirem, ultrapassem a capacidade do sistema de saúde público e privado, ou seja, do SUS e das operadoras, dos prestadores privados, de atender esses pacientes. Por quê? Porque os casos graves que vão para a enfermaria são casos muito exigentes do ponto de vista da assistência respiratória. E os que vão para a UTI são efetivamente casos críticos. A grande maioria precisa de intubação, os pacientes saturam muito pouco, né? E a mortalidade é muito alta. Na faixa etária acima dos 70 anos, de cada 10 pacientes que vão para a UTI, 2 morrem. Né? Aliás, 10 casos que têm a doença, 2 morrem. Né? Então, assim, é muito, muito importante. Então, esse é um objetivo. Tem um outro objetivo que ninguém coloca na roda, mas que é o seguinte: se a gente ficar em casa, cumprir o isolamento, nós indiretamente também protegeremos os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e aqueles de profissões essenciais que efetivamente têm que se arriscar. Porque é o seguinte, não adianta, e é uma conversa que até tenho feito na minha família, nós escolhemos, ou a vida escolheu para a gente algumas profissões que nos colocam em situação de risco. Você não vai poder deixar de ir para o hospital atender seus pacientes. Você pode fazer uma parte por telemedicina, que você vai conversar, né, usando o celular, usando um aplicativo, etc. Mas uma série de pacientes você vai precisar ter um contato direto, você precisa examinar, você precisa colher exames, você precisa ter relação com eles direta. Então, ao ficar em casa, nós estamos protegendo idosos, nós estamos protegendo as pessoas com comorbidade, nós estamos diminuindo a taxa de transmissão, nós estamos protegendo o sistema de saúde e estamos protegendo aqueles que estão cuidando da gente. Então, eu não teria dúvida nenhuma, é uma expectativa absolutamente nova. O mundo não viveu isso até hoje, pelo menos não as nossas gerações. Porque quando a gripe espanhola, né, dizimou milhões e milhões de pessoas, né, a história é muito cíclica. Nós temos... é tão engraçado, as pessoas precisam do milenarismo, né? Precisam fazer assim, a coisa precisa ser meio esotérica. Então, eu já recebi que todo ano que termina em 20 teve uma calamidade, besteira. Mas a cada tempo na história a gente enfrentou determinadas doenças que dizimaram as populações, desde o Império Romano, desde a era antes de Cristo, a gente sabe disso. A diferença agora é que a gente está vivendo isso online, né? Nós estamos vivendo isso numa velocidade estonteante. A gripe espanhola, que foi uma pandemia... E acompanhando o tempo todo, né? E ela demorou anos, porque o meio de transporte era navio, né, cavalo, algum lugar ou outro tinha trem. Então, até ela conseguir se alastrar pelo mundo inteiro, ela, de fato, foi como uma onda lenta. Coisa que nós agora, por conta da rapidez com que a sociedade se comunica, os meios de transporte e tal, e tudo sendo acompanhado online. Quer dizer, eu passo o dia inteiro aqui com o site na minha frente e vou atualizando e vou sabendo como é que está a situação em cada lugar do mundo. Então, você estava dando um alô para sua amiga na França, né? Eu escutei aqui a hora que eu entrei, né? A Leandra, ela foi minha diretora da atenção básica, está em Paris. Pois é, a França acabou de comunicar nas últimas 24 horas 7.120 casos e 987 óbitos. Né? Se na Espanha e na Itália, aparentemente, começa a se esgotar o número, né, de pacientes com transmissão, começa a perder força a transmissão, a gente vê os Estados Unidos a cada 2 dias perder um 11 de setembro. Agora foram 1.564 óbitos. Assim, é uma tragédia. Né? Eu tinha já feito uma projeção há mais ou menos uns 15 dias que os Estados Unidos, até domingo, passaria a liderar o número de óbitos também, além do número de casos. Amanhã ele já ultrapassa a Itália. É uma situação assim, absolutamente trágica que nós estamos vivendo. E os Estados Unidos têm uma coisa terrível, né, Arthur, que a gente sabe que é a falta do sistema público de saúde, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente tem e que outros países têm de um sistema de saúde público que dá conta dos seus indivíduos, os Estados Unidos não têm. Então, os pacientes marginalizados aí, eles morrem em casa com medo de ir para o hospital, né? Isso é tão importante você estar colocando, que assim, as pessoas falam, mas o SUS tem muitos problemas. O SUS tem muitos problemas, foram agravados nos últimos 3 anos, desde o golpe que derrubou a Dilma, e principalmente a partir da implantação da emenda do teto, o Ministério da Saúde, Ana, perdeu 22 bilhões e meio. O ano passado foram 9,5, esse ano 4,800, 22,5. Então, assim,
isso não só desfinanciou as ações de saúde pública, como comprometeu demais os municípios e os estados, lá na ponta, a capacidade de resposta. Então, a epidemia chega, a pandemia de Covid, chega para a gente num momento muito delicado. Mas só para ter efeito de comparação. Eu estava lendo hoje no New York Times, a gente fica agora monitorando, acompanhando as coisas, né? A última a estimativa é que 72% dos óbitos por Covid nos Estados Unidos, que já são 18.250 óbitos, são em pessoas negras e pobres. Ou seja, começa a ficar, apesar dos negros corresponderem a 33% da população americana, 72% dos óbitos. Ou seja, a demarcação por classe social começa a ser muito importante. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque ao chegar agora ao hemisfério sul, nós vamos nos deparar com uma realidade bastante diferente. Porque uma coisa, Ana, é você na sua casa, eu na minha, quem está nos acompanhando, praticamente todos nós temos condições de fazer um isolamento. Tá, às vezes é difícil, o apartamento pode ser pequenininho, tal, mas a gente consegue ter água encanada, a gente consegue ter sabão, né, para lavar a mão, consegue comprar um álcool em gel, tal. Mas nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas no Brasil, na América Latina, na África, que vivem em condições de muita vulnerabilidade. E aí é que eu tenho uma grande dificuldade, porque eu acho, Ana, a começar pelos reiterados exemplos negativos que o presidente da República tem dado. Hoje, novamente, né, ele fez isso ontem, ele afronta todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério. Né? E depois, eu acho que, além de ser um mau exemplo, né, tem uma dificuldade, assim, o poder público no Brasil continua se comunicando como se a gente estivesse conversando para todo mundo ser de classe média escolarizada. Acho que falta uma capacidade de comunicação e ações que fossem voltadas. Olha, como é que faz isolamento social quem vive em situação de rua? Só na cidade de São Paulo são mais de 30 mil pessoas. Como é que faz quem mora em favela, cortiço? Olha, população privada de liberdade, são mais de 700 mil pessoas no Brasil que vivem em presídios superlotados. Então, precisava encontrar algumas soluções para a gente evitar uma verdadeira mortandade, porque será, sem sombra de dúvidas, deixa eu voltar a falar só mais uma coisa que envolve número. Eu sei que às vezes falar muito número, a galera fica meio atordoada, tal, né? Ainda mais no dia de feriado hoje. Mas o Imperial College, né, que é uma instituição super séria, né, em Londres, que é muito respeitada na área de epidemiologia, fez um estudo e ele fez um modelo de simulação do número de casos e número de óbitos para todos os países do mundo, pegou as populações mundiais e fez um modelo de simulação, né, e disse o que aconteceria. Eu vou dar só o número de óbitos para a gente ter como referência, porque eu acho que vale super a pena. Né? Se a gente... Estou até pegando aqui para não falar errado. Se a gente não fizer nenhuma ação de isolamento, ou seja, se a vida tivesse continuado rolando normalmente, a gente fingindo que estava lidando só com uma gripinha, a estimativa para os 212 milhões de brasileiros é que morreriam 1.100.000 brasileiros. E isso com dado no quê? Eles pegaram o modelo do que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, o que aconteceu na China, no Irã, produzir uma modelagem matemática com uma margem de erro estatística muito pequena. Então, assim, eu posso até dizer, mas eu não acredito. Tudo bem, mas vai brigar contra a matemática e a estatística, né? Vai brigar contra a ciência. Né? Então, o modelo matemático indica 1.100.000. Se fizer um isolamento social leve, que é o que o presidente da República, na minha opinião, de forma criminosa, vem defendendo, a estimativa do Imperial College é de 627 mil óbitos no Brasil. Né? Se fizer um isolamento social intensivo, que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, né? Mas precisaria chegar na faixa de quase 70% da população, de fato, cumprindo o isolamento, e a gente vem perdendo, que é o melhor cenário, Sim. Vão ser 44 mil óbitos. Então, deixa eu só para quem está nos acompanhando poder entender. O Bolsonaro, nas primeiras lives ou primeiras manifestações, não lembro muito bem, ele disse o seguinte, nós não, esse Covid aí vai matar só o que o HN1 matou no ano passado. Sim, nós já chegamos, quando batemos 800, ao total de óbitos de H1N1 no ano passado.
Aí eu escutei ontem aquele Onyx e o Osmar Terra. Conheço muito bem os dois, diga-se de passagem, né, pelo tempo que eu fiquei no Ministério, muito bem os dois. Né? Os dois eram deputados do baixo clero quando eu estava lá. Né? Eles falando... Fizeram muito bem para o SUS. Vai ficar no 3 mil, 4 mil. Quem leu a imprensa hoje viu. Eles falam, vai ser só 3 mil, 4 mil óbitos. Né? Olha, se a gente mantiver a taxa de crescimento que nós temos tido, dia a dia, semana a semana, tá certo? Nós vamos chegar em maio, próximo dos 44 mil, podendo chegar, sem sombra de dúvidas, a 500, 600 mil óbitos. O que significa, gente, quando a gente fala em óbito, nós estamos falando ali de 5% dos casos graves. Então, imagina o tamanho, né? Nós temos uma rede de leitos de UTI para adultos no Brasil de 14.900 leitos no SUS. Só que continua, a Ana sabe disso, continua tendo paciente com AVC, continua tendo infarto, continua tendo paciente com câncer grave que precisa operar. Né? Então, assim, nós não temos disponibilidade, a vida não permite assim, para todas as outras enfermidades, e agora todos os hospitais... Agora só Covid. Só Covid. E a mesma coisa, eu vejo as pessoas, não, vamos comprar equipamento, a Escola Politécnica da USP agora vai produzir, vai liberar a plataforma e tal. Bacana. Se a gente conseguisse 15 mil novos equipamentos, deixa eu contar um negócio para vocês, para quem não é muito chegado na área da saúde. Não se faz da noite para o dia médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nem técnico de enfermagem. Nem se treina esses profissionais. Outro dia eu vi uma brincadeira com botar um oftalmologista, né, para cuidar do respirador. Ele vai ficar melhorou, piorou, né? Como faz ali e tal. Por quê, gente? Não é porque o oftalmologista, é porque nós, profissionais de saúde, é assim, nós somos preparados para uma medicina, para uma enfermagem, para uma fisioterapia, que é cada vez mais... especializada, né? Tem uma divisão social, técnica das especialidades, de tal maneira que nós não dominamos. Então, assim, se colocar um respirador hoje... Eu já fiz terapia intensiva quando eu era um médico mais jovem, até uns 15 anos de formado. Hoje eu precisaria novamente ser, literalmente, muito, muito preparado para não prejudicar um paciente. Então, assim, esse é o grande problema. Sabe, Ana? E quem está nos acompanhando, o que me dá mais assim, tristeza e preocupação é porque a vida nos proporcionou 2 meses de tempo de preparação. E o Ministério da Saúde, na primeira etapa, que a gente chama de etapa de contenção, agiu direitinho. Né? Seguiu o Regulamento Sanitário Internacional, seguiu as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, articulou as vigilâncias dos estados e dos municípios, tal, até porque a nossa tradição de saúde pública remonta desde Oswaldo Cruz, né? 1903, quando foi montado o Departamento Nacional de Saúde Pública, a Diretoria Geral de Saúde Pública, aliás. Então, assim, o SUS tem uma tradição de vigilância epidemiológica, a Ana, que foi da secretaria, sabe do que eu estou falando, muito qualificada. Mas sabe qual foi o problema? E eu acho que tem um pouco a ver com a emenda do teto, porque o Mandetta, quando era deputado, aprovou a emenda do teto. Ele passou o ano passado inteirinho dizendo que o problema da saúde não era falta de dinheiro, era falta de gestão. E não teve coragem de enfrentar nem o Bolsonaro, nem o Guedes. E aí, nós não compramos testes, nós não compramos EPI, nós não compramos equipamentos e nem articulamos a rede pública privada para ampliar o número de leitos de UTI. E olha, está chegando aí o momento mais crítico e nós continuamos despreparados, porque para piorar, aquela turma de maluquinho que gira ali em torno do presidente, puxa-saco e maluquinho, resolveu brigar com o principal parceiro comercial do Brasil e principal produtor de manufaturados, né, de peças, de equipamentos, que é a China. Né? Então, assim, inclusive estrategicamente... nós estamos vivendo uma situação realmente muito, muito difícil. Eu queria agradecer todo mundo que está entrando aqui na live, está cheio de gente, cheio de perguntas, nós vamos tentar responder. Eu queria pegar um gancho, e acho que o pessoal que está assistindo, quem não te conhecia assim de perto, quem não teve o privilégio como eu tive de já te ouvir tantas vezes, já de aprender tanto com você e de me apaixonar pela saúde pública como você fez comigo lá 25 anos atrás, eu queria aproveitar esse gancho, Arthur, que você trouxe para te fazer 2 perguntas. A gente está falando da questão da organização, do planejamento do SUS, né?
Se não me engano, foi o Lamano, que é um Fernando, um amigo querido pediatra das minhas filhas que está assistindo a gente, perguntou que outras medidas poderiam ser feitas, né? Então, na tua opinião, se você hoje estivesse à frente do Ministério, eu sei que você não estaria com essa gestão, mas vamos supor que você estivesse lá à frente, tenho certeza. Mas se você estivesse lá, que outras medidas você teria feito? E aí a gente já podia enganchar a resposta também a respeito dos testes, da quantidade de testes que a gente tem no Brasil, o atraso que teve para chegar a esses testes. Não, então vamos lá. Eu acho que essa pergunta é bem legal. Claro que a gente está falando de uma situação hipotética, porque eu jamais trabalharia com uma figura que tem uma visão de mundo completamente diferente da minha, né? Acho que a gente vive hoje a necropolítica. Não sei se vocês estão afeitos a esse tema, mas é uma política feita para não valorizar a vida, para não defender a vida. Pelo contrário, né? Você veja, deixa eu fazer um preâmbulo para entender onde eu quero chegar. É um governo que libera arma, que libera agrotóxico, que mexe com as regras de trânsito, que são civilizatórias, o Moro com a história de liberar o preço do cigarro. E não é de agora, é um conjunto de medidas todas que são contra a vida, né? Mas aí, assim, o que eu acho que seria fundamental fazer? Vejam, a primeira coisa que eu acho fundamental, que está faltando demais, unidade e coordenação. O sistema é único. A estrutura do Brasil, ela é uma estrutura federativa. Se a gente tivesse em Portugal, se a gente tivesse na França, por exemplo, o sistema todo de saúde é federal. Se a gente tivesse na Espanha ou na Itália, o sistema de saúde é todo provincial, ou no Canadá. No Brasil, ele é municipal, estadual e é federal. E é preciso que a União, o Ministério da Saúde, coordene o sistema de saúde. Então, Ana, eu acho que a primeira coisa que precisaria fazer era ter uma ação super coordenada. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos concretos. Quantos leitos de UTI adulto tem no Brasil hoje? Nós não sabemos. Quantos ventiladores tem? Nós não sabemos. Quantos testes estão sendo feitos? Não sabemos. Quantos laboratórios... Então, assim, é impressionante como é que você pode tomar decisão sem base, sem informação. Hoje, sem ter um diagnóstico, né? Claro, o editorial da Folha de São Paulo hoje pega pesado nesse sentido. Quer dizer, é quase que assim, nós estamos fazendo a administração olhando pelo retrovisor. Eu estou olhando o tempo inteiro o que está acontecendo há 3, 4 semanas atrás. Então, como é que eu posso tomar decisão, pensar as decisões mais estratégicas? Então, eu acho que a primeira questão é coordenação, autoridade sanitária. É sentar... bom, claro que precisaria limpar um pouco esse contexto político, partidário, tão pesado, né? Porque, assim, as disputas eleitorais que estão colocadas, né? As pré-candidaturas para 2022 estão inviabilizando. Eu ontem estava conversando por telefone com o governador do Piauí, o Wellington Dias, né? Ligou, estávamos trocando uma ideia e tal, e ele disse o seguinte, que ele tem certeza hoje, por exemplo, que o Bolsonaro não faz mais apoio financeiro para estados e municípios, porque se ele, por exemplo, fosse fazer pelo mecanismo mais rápido de repassar, mais seguro de repassar, mais fácil de fazer a conta de como distribuir, seria aumentar aquilo que se chama de fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, que é um mecanismo de transferência já dado, né? Aí, ele é um governador do Nordeste, é um governador do PT. E ele diz o seguinte, você pensa que é porque nós somos aqui do Nordeste, sempre fomos oposição? Não, porque o Bolsonaro não quer passar dinheiro para São Paulo e para o Rio de Janeiro por conta do Witzel e do Dória, que ele considera os principais inimigos dele. Então, precisaria limpar, colocar o interesse público acima da política. Bom, vamos lá. Aí a outra medida importante. Ao invés de fechar a rede básica, como está acontecendo no Brasil inteiro, nós tínhamos que colocar a rede básica para funcionar. Eu não consigo me conformar. E aí, o fato de ter desmontado mais médicos nas grandes cidades, nas capitais, das regiões metropolitanas, como o Bolsonaro e o Mandetta fizeram. Veja, ele prometeu chamar 5 mil médicos, ninguém mais ouviu falar. Nesse momento, tem 1.800 cubanos que ficaram no Brasil. Nesse momento, tem 7.800 médicos brasileiros formados no exterior que estão desde 2017 aguardando fazer o revalida. Tem um monte de médico brasileiro que não passou na prova de residência, que podia estar reforçando a atenção básica. Então, claro, para isso precisaria ter teste e equipamento de proteção individual, treinamento e retaguarda. Mas a nossa rede podia estar segurando boa parte dos casos
leves, casos assintomáticos, orientando, visitando as comunidades na periferia, os idosos, os asilos, orientando, enfim, fazendo uma ação de prevenção. O que está acontecendo? Está indo todo mundo para casa. Os nossos serviços básicos estão praticamente parando por falta de condições de atuar. Segunda coisa, precisaria reforçar as UPAs. Fazer ou selecionar algumas UPAs que ficassem só com problemas respiratórios, ou fazer fluxos separados para proteger os trabalhadores e os outros pacientes. E depois, precisaria ter já, desde fevereiro, aquilo que agora eles estão começando a tentar fazer, que era conseguir ampliar o número de leitos, comprar equipamentos tal, e colocar uma rede capaz de atender essa quantidade de pacientes graves estimada, alguma coisa em torno de 257 mil no melhor cenário, né? E, é claro, cumprir o isolamento social. Agora, deixa eu só falar uma coisa do teste. Quando eu digo que nós estamos fazendo teste, por que eu estou fazendo isso? Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, não estou inventando aqui, está no boletim epidemiológico, número 6, de sexta-feira passada, exatamente uma semana. O Ministério diz o seguinte: nós só temos capacidade, somando todos os laboratórios de saúde pública, inclusive Adolfo Lutz, o Evandro Chagras, as unidades da Fiocruz e das universidades, de processar 6.700 exames por dia. Por dia. E que o próprio Ministério diz serão necessários de 30 a 50 mil testes por dia, quando para os pacientes graves. Ou seja, sequer para poder ter análise epidemiológica, identificar quem já está com Covid, mas é assintomático ou teve leve, inclusive para, cumprido o período de transmissibilidade da doença, liberar essa turma para voltar a trabalhar. Porque é o seguinte, tem uma parte das pessoas que depois de ter a doença são as primeiras que poderão, de uma maneira organizada, serem liberadas, né? Então, só para ter uma noção, eu vou pegar os dados aqui, vou pegar o dado do dia... vou pegar o de hoje, vai estar aqui aberto na minha frente. Os Estados Unidos já fez 2,5 milhões de testes, o que dá 7.531 testes para cada milhão de habitantes. A Itália fez 15 mil testes por milhão de habitantes. 15 mil testes por milhão de habitantes, são quase 1 milhão. A Alemanha, 1.300.000 testes, que dá quase 15.730. Bom, e o Brasil? O Brasil fez 63 mil testes, que dá 296 testes por milhão. Então, isso ajuda a gente a entender porque quando eu digo, hoje nós temos 19.638 casos, eu não acredito nisso. Né? Eu estava falando do governador do Piauí. O Piauí, no gráfico do Ministério, aparece como o estado que teve menos casos até agora por 1.000 habitantes. Tem a menor coeficiente de incidência, como nós chamamos em linguagem epidemiológica. Aí eles assim, mas só chegaram a 288 testes até agora. Ou seja, para o estado do Piauí inteiro, eles só fizeram 288 testes. Então, só para caso grave, né, um ou outro. Então, é inevitável que nós tenhamos hoje uma realidade muito mais grave. E qual que é o grande problema? Não é porque eles estão escondendo, é porque eles não tiveram capacidade de enfrentar essa lógica, essa política fiscal horrorosa, né, do Guedes, enfrentar esses limites que o teto de gastos impôs e comprar. E agora que estão tentando comprar, o mundo inteiro ou está consumindo sua própria produção, né, ou quem tem não está querendo vender para a gente. Né? Então, assim, é trágico. É trágico. Arthur, deixa eu aproveitar e também te perguntar uma outra coisa, assim, com a experiência que você tem, né, com a tua grande vivência da saúde pública, você já, né, trabalhou em praticamente todas as posições aí de gestão, eu queria saber a sua opinião, assim, você acha que o SUS está preparado, apesar do teto de gastos aí, né, essa coisa lamentável que aconteceu com o nosso SUS, você acha que realmente o sistema vai colapsar? Ou a gente pode ser que a gente segure a onda aí? Qual que é a tua opinião? A minha opinião é a seguinte. O SUS foi muito precarizado nesses últimos 3 anos. Nós sempre tivemos muitos problemas. Nós nunca conseguimos, na prática, entregar aquilo que está na Constituição. Isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, esses 3 últimos anos, o grau de precarização foi muito grande. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que eu vou entrar num assunto meio delicado,
Mas vou dar um exemplo do Hospital de Emergência de São Bernardo do Campo, né, que era para estar pronto há 2 anos. Deixamos lá o dinheiro, o projeto, a obra entrou no ritmo Eu trabalhava lento. aqui com vocês na época que, Você que, sabe que do que eu estou falando, porque começou não e não tudo. estou inventando. O hospital está pronto. E por que não entra para funcionar? Por que não coloca para funcionar? Né? Então, é um pouco do retrato. Agora, o que eu quero chamar a atenção é uma outra coisa, Ana, que é a desigualdade da situação, da heterogeneidade do SUS no Brasil. Eu te garanto que nós não podemos falar num SUS, são vários SUS ao mesmo tempo. Uhum, Nós temos 438 regiões de saúde. Por exemplo, a uhum. oferta de leitos de UTI no estado de São Paulo é muito superior à do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nesse momento, que não entrou ainda em explosão, o próprio Ministério diz, ó, São Paulo, Rio, Ceará, Amazonas e o Distrito Federal são aqueles estados, regiões, que estão quase entrando naquilo que a gente chama de explosão descontrolada. Mas não entrou ainda. Já não há mais leito de UTI disponível na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, e eles já começaram a mandar casos para a região de Volta Redonda, por exemplo. Porque é muito desigual. Aliás, tem vários estudos que a gente fez que mostram isso. Né? A nossa média de leitos de UTI, ela é até bacaninha. A gente está uma coisa em torno de 14 leitos. É uma proporção razoável quando a gente compara com outros países. Né? Mas é desproporcional demais, Mas né? muito desproporcional. Olha, só para te dar um dado, na região norte, nós temos 7,5 leitos por 100 mil habitantes. Na região sul, é 17 leitos. Né? Então, mas mesmo, como eu disse, no próprio sudeste, você vai ter diferenças. Então, vai depender mais, aí eu vou te responder de forma objetiva, depender demais de quantos leitos de UTI, de quantos leitos de enfermaria, de quantos conseguir se preparar de pessoal, garantir equipamentos de proteção individual, treinamento, etc., nas 2 próximas 3 semanas. Porque a partir daí, o número de casos vai ser tão grande que, muito provavelmente, nós vamos ter dificuldade, inclusive, para repor a força de trabalho que adoece. Uhum. Esse tem sido um dos problemas na Itália, na Espanha, no Reino Unido, agora nos Estados Unidos, que é ou cansaço, né, a estafa de quem está lá na linha de frente, ou adoecimento mesmo. E se não tem teste, eu não sei se aquela minha febre é um resfriadinho mesmo, por um outro vírus, que não a Covid, tá certo? E aí você perde uma pessoa que podia estar na linha de frente, que é preparada, mas que é obrigada a ficar em casa, separada, isolada, para que ela não transmita para outras pessoas. Então, é uma situação muito crítica. Vejam, só nessas primeiras, eu vi um estudo que analisa até o finalzinho de março, só no Hospital Albert Einstein, eles tiveram uma perda de 2% da força de trabalho, teve que ser afastada especificamente pelo Covid, sem contar os outros afastamentos que já acontecem, né? Triste. Sim, no Sírio também teve muito. Falando ainda um pouquinho de força de trabalho, tem uma outra coisa que é muito... que gerou também uma certa controvérsia, né? Que é o seguinte: o Ministério da Saúde, o governo federal, resolveu aí meio que convocar, né, os profissionais de outras áreas. Eu confesso que achei meio sem pé nem cabeça. Meu marido é dentista, ele ficou aqui se contorcendo de medo de ser chamado, né? Aí tem educador físico, veterinário, quer dizer, não sei, achei meio sem pé nem cabeça. E depois agora a coisa de quem é internato, né? 5º, 6º ano de medicina, de enfermagem. Como é que você vê isso, Arthur? Então, nós temos debatido muito, eu sou professor lá da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e a gente tem se deparado com o que fazer com os nossos alunos do 5º ano, do internato, né? Estamos vivendo a suspensão das atividades, e é muito interessante, porque o Mandetta começou a ser fortemente pressionado porque a rede básica estava, principalmente nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo, periferia, no ABC e tal, bastante fragilizada. E começou a ser pressionado no Congresso, pela comunidade científica, etc. A resposta inicial, isso ainda no meio de março, foi fazer uma convocação de 5 mil médicos, que foi absolutamente frustrante, porque não teve grande resultado. E foi aumentando a pressão.
Aí, é isso que eu estou chamando de falta de coordenação. Eu acho muito engraçado, porque quem vê o Mandetta falar, eu conheço bem a peça, né? Eu convivi ele como o principal opositor do Mais Médicos na Câmara dos Deputados. Era ele na Câmara e o Caiado. E ele deve pensar agora que falta faz os mais médicos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Apesar que precisaria ser muito honesto para admitir, né? Não sei se as pessoas têm essa honestidade intelectual de dizer eu errei, né? Mas, de qualquer maneira, todas as vezes que se começa a pressioná-lo nesse sentido, eles reagem com uma ideia miraculosa. A primeira delas foi essa de colocar os quinto-anistas, sexto-anistas de medicina e os último-anistas de enfermagem e de fisioterapia num esforço, né, que começou com uma portaria maluca do ministro da Educação, que aquele lá é um retardado mental. Desculpa quem gosta, tá? É professor da minha universidade, a culpa é nossa, tá certo? Eu admito, né? Mas aquilo é um debilóide. E ele soltou uma portaria, e aí ficou muito esquisito. E aí o Ministério da Saúde soltou 3 dias depois uma outra portaria mais confusa ainda, porque a pessoa que cuida lá da Secretaria de Gestão do Trabalho, né, era uma sindicalista do Sindicato dos Médicos, ela ficou vaiando mais médicos e tal, pessoa muito desprezível. A portaria 4, o que nós estamos vivendo é o seguinte, ninguém sabe direito como aplicar a tal portaria, até porque se os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente não conseguem ter equipamento de proteção, como é que você vai trazer estudante que poderia, sim, se aproveitar muito na sua formação, poderia ser muito bacana, mas eles precisam vir, não para substituir força de trabalho médica, de enfermeiro, de fisioterapeuta, mas como alguém que está em fase de formação, que vai ajudar e aprender, e precisa ser feito de forma absolutamente segura. Você não pode expor a vida de um estudante porque está faltando médico, é irresponsabilidade. E aí começou a dar uma confusão danada. Sem mais nem menos, saiu aquela portaria convocando todas as profissões de saúde. Viu? Não são só dentistas, fala para o seu marido que chamaram assistente social, chamaram psicólogo, todo mundo tal. Educador físico. Aí é uma coisa que é obrigatório e no mesmo dia o Mandetta diz na televisão, não, mas é só para aqueles que quiserem ser voluntários. Sim, mas se tem coisa que o diretor do hospital, do pronto-socorro, que o chefe da UTI não quer, é ver alguém chegando ali sem saber o que fazer e sem saber o que ajudar nesse momento, gente. Para aprender, né? Não é hora de aprender. Né? Não é. Agora, vamos lá. Olha, é um esforço para fazer visita nos domicílios, para ir nos asilos, nas casas de longa permanência. Nós vamos olhar a população de rua, vamos fazer uma estratégia de prevenção de educação. Poxa, bacana. Ver quem são os trabalhadores da área da saúde que estão dispostos a colaborar. Tem gente que está desempregado, tem gente que está com a sua atividade liberal suspensa provisoriamente, faz mais procedimentos eletivos. Mas é assim, eu vejo o ministro falar planejamento, foco, ciência, e cada vez mais eu vou percebendo que não tem nem foco, nem ciência e nem planejamento. É um puxadinho para cá, um puxadinho para lá. Né? Porque saiu como convocação, depois era convite, mas aí se os conselhos de classe não passarem a lista toda, as pessoas podem ser punidas. Eu tenho muitos amigos profissionais de saúde não médicos, né, nem enfermeiros, e todo mundo ficou desesperado, assim, físio, nutricionista, educador físico, sem entender direito, né, eu vou ter que ir, não vou, o que acontece comigo, para onde que eu vou? E aí, né? Ana, coisas assim. O que eles fizeram? No caso dos estudantes de medicina, eles colocaram no edital que os meninos que participassem do processo, que é engraçado, ele é voluntário, mas são obrigados, tem umas coisas desse tipo, né? Eles serão contemplados com 10% na prova de residência. Ora, 10% não tem como. Se você perder os 10%, você está fora. Você pode ir super bem, porque, de maneira geral, os candidatos se preparam muito bem. Então, há uma pressão, inclusive agora, dos quinto e sexto anistas das faculdades de medicina no Brasil inteiro, para dar um jeito de colocá-los em algum lugar, porque eles não podem perder os 10%. Então, começa uma coisa meio aconchambrada, forçada, é inaceitável. É muito complicado. Também complicado demais, você vê que a gente só está lidando com coisa complicada, né? Porque já não basta a pandemia, né? Já não basta o vírus que
Puxa vida, a gente tem uma questão política no momento tão confusa, né? Eu queria que você desse a sua opinião, porque assim, a gente viu que acho que há 2 dias atrás saiu aí uma determinação de que a partir de segunda-feira, né, dia 13, a gente vai fazer uma transição aí do isolamento, o distanciamento ampliado para o distanciamento seletivo, né? Então pode ficar em casa só os grupos de risco, idosos e tal, mas aí a depender da questão dos respiradores do município, enfim. Achei aquilo tão maluco, né? Fala a tua opinião sobre isso, Arthur, porque Eu vou ser olha. muito sincero com vocês, eu dei bastante entrevista, alguns de vocês devem ter lido, e ontem, inclusive, o secretário executivo do Ministério, na entrevista que eles deram, ele estava meio bravo, né, e olhava para a Câmara bravo, eu tenho quase certeza que era para mim. Né? Por quê? Eu vou para quem não está entendendo direito essa sua pergunta, deixa eu dar um pouquinho mais de detalhes. Tá. Na segunda-feira, quando estava aquela demissão iminente do Mandetta, que ele chegou aí para o Palácio do Planalto e dizem que a coisa quase saiu na pancadaria, aquela coisa toda. Quem deu a entrevista no lugar do Ministério foi o Anderson, que é o secretário de Vigilância em Saúde, que inclusive trabalhou comigo, foi meu coordenador lá na época que eu era ministro. Na época, por exemplo, do Ebola, é um cara muito bem formado, muito qualificado ele é bom, tecnicamente. Né? É muito, muito bom. Só que o Anderson, não sei se é ele que é o autor, dizem que foi ele que é o autor, como ele é mineiro, ele resolveu inventar um jeito de atender. Eu vou ser muito sincero, assim, eu não sei se eles fizeram para o trouxa ter uma versão e dizer que estava tudo bem, ou seja, para dizer, ó, vamos inventar uma coisa que dá para dizer para o presidente que nós demos um recuo quando não demos. Ou se de fato eles acreditam nisso. Por quê? Porque entre o isolamento horizontal, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, intensivo, que pode proporcionar aquele melhor cenário que eu estava comentando, que já é por si só muito complicado, e entre o isolamento vertical, né, que é um desastre, que é criminoso, como o Bolsonaro estava propondo, na segunda-feira eles apareceram com um negócio chamado isolamento social ampliado, que seria o seguinte, olha, para aquelas cidades, eles usam essa expressão, está escrito lá no boletim número 7, quem quiser pode entrar lá no Ministério e pegar. Para quem tivesse, antes do início da epidemia, menos de 50% da taxa de ocupação dos serviços de saúde disponível, ou seja, que os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, rodassem com menos de 50% de ocupação, poderiam abrandar o isolamento, voltar à vida normal, porque o sistema de saúde teria capacidade. Eu, quando vi aquilo, eu estava assistindo a entrevista e vi o Anderson falando, eu falei, não acredito, deve ter algum erro. Depois, quando eu li no boletim, eu imediatamente saí batendo, porque eu falei assim, não só eu, como epidemiologistas, pessoal da área de política, entende um pouquinho de saúde pública, né? Em primeiro lugar, só para entender, os leitos de UTI no Brasil funcionam com uma taxa do SUS, com uma taxa de ocupação de 95%. Os da rede privada, 85%. Só para entender o que é 95%. 95% é o seguinte, se você tivesse 100 leitos de UTI, um grande hospital com 100 leitos de UTI, você só teria 5 vazios, que é exatamente aqueles que muito provavelmente estão entre o momento de um paciente teve alta ou que o paciente infelizmente foi ao óbito e ele está sendo limpo, preparado para alguém voltar. Ou seja, ele mal dá aquele períodozinho que a gente precisa para preparar o leito para subir outro. E todos nós sabemos que não é incomum no Brasil ficar um paciente que teve um derrame, um vovozinho que teve uma fratura de colo do fêmur que precisa operar, um paciente com um infarto aguardando numa UPA, num corredor de hospital, porque não tem vaga. Então não sei de onde que eles inventaram. Depois é o seguinte, tem um outro dado, 50% dos hospitais do Brasil são hospitais que jamais deveriam se chamar hospitais, porque são hospitais de pequeno porte. São hospitais com menos de 50 leitos, 20, 30 leitos, que ficam nessas cidadezinhas muito pequenas, de 3 mil, 4 mil, que na verdade é quase que uma unidade mista, que não tem condições, não é de um paciente de UTI, não segura um paciente grave respiratório. Então, qualquer cálculo desse teria que ser feito pelas regiões de saúde.
né? Então, assim, a proposta que o Ministério da Saúde fez é uma proposta inconsequente, irresponsável, não factível, né? E é literalmente para a rainha da Inglaterra, Tupiniquim, poder achar que o Ministério tinha dado um passo atrás. Ele fez, na verdade, foi um passa-moleque. Por que eu estou falando isso? Porque se fosse só para enganar o Bolsonaro, para ele parar de perturbar, não conseguiu, porque ele continua perturbando. E segundo, foi uma ordem, direta ou indireta, para centenas de prefeitos em todo o Brasil e alguns governadores afrouxarem o isolamento com medo da crise econômica, com medo dos efeitos econômicos. Então, isso vai custar muito caro nas próximas semanas. Tá? Não foi o isolamento, a abertura ampla, geral e restrita que o Bolsonaro queria, mas ele funcionou como uma precarização das medidas de isolamento. Por isso que eu sou tão crítico a essa medida e eu não acredito. Infelizmente... Ana, para ser agora honesto, sobre outros critérios técnicos, é preciso pensar como nós vamos fazer o processo de desmobilização do isolamento depois que a gente chegar no pico máximo e a epidemia começar a cair. A Alemanha já está se preparando, a Itália já está se preparando, a China fez isso. A Espanha ainda está, porque ainda não chegou no ponto, mas a Itália já está programando para daqui a 2 semanas. Então, como é que eles estão preparando? Vamos testar, ver quem ficou doente já, quem já está liberado, volta, mantém os idosos e as pessoas com comorbidade mais um tempo, vai testando. Quer dizer, então, para uma desmobilização, o distanciamento, o isolamento ampliado pode ser uma tática interessante, uma estratégia interessante, mas hipótese nenhuma agora. É uma irresponsabilidade. Inclusive tem até a Camila Magalhães, uma amiga psiquiatra querida, foi sua aluna também, é a minha próxima convidada aqui da live. A Camila está falando que assim, empresários e o mercado financeiro têm falado assim, né? O Pacaembu está vazio, os leitos de o hospital de campanha do Pacaembu está vazio, então vamos liberar aí esse isolamento, porque sobra leito, né? O pessoal confunde tanta coisa, né, Arthur? Olha, a melhor coisa que poderia acontecer é eu estar errado, a ciência está errada, a epidemiologia está errada, o vírus sofreu uma mutação e no Brasil não aconteceu o que aconteceu no resto do mundo. Eu não sou arauto da desgraça. Eu não gostaria que acontecesse. Eu sonho que esse quadro se reverta. Mas, gente, eu acho que, primeiro assim, eu já não sou nenhuma criança. Depois, assim, temos responsabilidade social. E a responsabilidade, o conhecimento que a vida proporcionou, o que a gente estudou, né, a área que a gente especializou, nos dá elementos para estabelecer um cenário que, na melhor das hipóteses, aponta, gente, para alguma coisa em torno de 44 mil óbitos. Né? Tomara que não aconteça, mas vejam, tudo está acontecendo com a gente absolutamente dentro daquilo que a gente esperava. Então, assim, foram 7 dias entre o primeiro caso e os 100 casos. Foram mais 14 dias entre 100 casos e 1.000 casos. Agora foram 7 dias entre 1.000 casos e 10 mil casos. Já foram muito menos entre os 10 mil e os 20 mil. Então, assim, a matemática, a análise epidemiológica mostra que, infelizmente, não adianta torcer. Porque eu acho o seguinte, o grande problema é que algumas pessoas acham que trouxeram para o comportamento, seja da epidemia, seja inclusive da história da cloroquina, né, uma certa disputa como se fosse o lado que eu estou da eleição, meio fla-flu, Corinthians e Palmeiras. Tal. Gente, nós temos que ter um pouquinho mais de seriedade em relação, nós estamos tratando da vida. Né? Exatamente essas tentativas de amenizar é que desarmam uma postura que poderia ser protetiva. Agora, se não acontecer nada disso, né, a partir da semana acabou a Covid-19 só no Brasil, né, nós vamos ter que estudar. De repente é possível que o Bolsonaro esteja certo, que o brasileiro vive na água com fezes e no esgoto e não adoece, aquelas besteiras que ele fala, né? E nós somos alguma coisa para ser estudada. Tá? Aí podem pegar o nosso soro e aplicar no mundo inteiro. Tal. Mas, gente, vamos levar a sério, né? Tudo indica que não é isso. Ana, eu vou pedir só um minutinho, eu vou acender a luz. Só um segundinho. Querido,
Pode ser? Ótimo, ótimo. Atende. Só um Não, é minuto. porque eu preciso... Vai lá, vai lá. Bom, pessoal, Arthur. Fechar a janela Oi, também, Arthur. porque senão Querido, entra muito mosquito aqui em casa. Olha, eu queria continuar aqui muito tempo conversando com você, Bora. mas infelizmente a live só permite 1 hora, então vai cair daqui a pouquinho. Queria te agradecer imensamente a disponibilidade, a tua generosidade. Te ouvir é sempre um enorme prazer. Você sabe o quanto Imagina. eu te admiro. Viu? Obrigada mesmo. Teve um monte de gente que participou e aqui são pessoas que multiplicam conhecimento. Então, a gente tem uma responsabilidade. A grande maioria das pessoas que estão aqui assistindo são profissionais de saúde. E eu acho que, independente de questões partidárias, ideológicas, políticas, eu acho que a gente conhecer uma pessoa que sabe o que está falando é incrível. Um beijo enorme, meu querido. Vocês também. Um abraço e muita... Vamos terminar assim. Muita luz para todos nós, muita energia, muita saúde, muita disposição para E uma boa ser Páscoa. forte pelo que vem vindo aí, né? Uma boa Páscoa. Tchau, gente. Fica com Deus.